Tudo o que você precisa saber para tirar uma nota altíssima no terceiro exercício de produção oral do TCF. O terceiro exercício de produção oral do TCF, você vai ter que se posicionar e argumentar sobre um tema que é um pouco polêmico. Por exemplo, deveríamos proibir as redes sociais às crianças? O voto deveria ser obrigatório? Que o que vai ser avaliado é a sua capacidade de argumentar, de debater e de expor de maneira clara a sua opinião. Para você conseguir uma nota alta, é preciso que a sua fala, votre prise de parole, esteja bem organizada com uma introdução, um primeiro argumento, um segundo argumento e uma conclusão. Eu recomendo que você comece assim a sua apresentação. Tout d'abord, il faut dire que c'est un sujet vraiment actuel et qui mérite d'être analysé de très près afin qu'on puisse, ou afin que nous puissions en comprendre mieux les avantages e les inconvénients. Esperamos que sua fala esteja articulada, com pequenos conectores do tipo primeiramente, logo, depois, no entanto, porém, além do mais, certo? Então aqui vamos começar com tout d'abord. Primeiramente, tout d'abord. Não se pronuncia nem o T nem o D, tout d'abord. É importante dizer, é preciso dizer que é um tema realmente atual, e aí você adapta, de repente pode colocar polêmica em vez de atual, délicat em vez de atual, você vê. E que mérite d'être analysé de très près, e que merece ser analisado de muito perto, para quê? E aí duas possibilidades, para que a gente possa ou para que possamos, né? Aqui o uso do subjuntivo, em português como em francês sempre mostra um melhor requinte, um melhor domínio do idioma. Em francês também o nous é mais requintado do que o on, né? O nós é mais requintado do que a gente. No entanto, o nous é um pouquinho mais difícil de pronunciar, porque nous puissions, tá? Então, e por com puisse é um pouquinho mais fácil. Você vê qual dessas duas conjugações sai melhor para você, tá? Mas trabalhe bem, né? Trabalhe bem, porque aqui a questão é justamente impressionar com o subjuntivo. Então, é importante que você pronuncie bem. Cuidado para não dizer puise ou puision. O som não é z, é s, de sapo, tá? E marca bem o biquinho para ter o u. Pour qu'on puisse, pour que nous puissions, d'accord? Para que a gente possa ou para que possamos entender melhor as vantagens e desvantagens. Aqui vocês viram que tem o pronome on, o famoso pronome on, né, que não vai passar despercebido, é difícil dominar o uso do pronome on. Se você quer saber mais, clica no vídeo que vai aparecer aqui, lá em cima, que eu fiz um vídeo especialmente sobre o on. Não esqueça também liaison aqui obrigatória, entre um artigo e um substantivo, liaison obrigatória, les avantages et les inconvénients. Tá? Vou ler mais uma vez, repita em voz alta, como eu sempre falo, é falando que a gente aprende a falar, que a gente destrava, que a gente assimila as regras de pronúncia e a estrutura da frase. Então, vamos lá mais uma vez. Tout d'abord, il faut dire que c'est un sujet vraiment actuel et qui mérite d'être analysé de très près afin qu'on puisse en comprendre mieux les avantages et les inconvénients. Ou afin que nous puissions en comprendre mieux les avantages et les inconvénients. Muito importante você ter essa introdução. Muito importante você utilizar essas pequenas palavras, como eu falei, primeiramente, logo, no entanto, porém, além disso, etc, etc. Então, comecei com o tout d'abord. Você vai dar seu primeiro argumento, avise que você vai dar seu primeiro argumento, estruture sua fala, certo? Dans un premier temps, je vais parler de.
Aqui, la liaison é obrigatória também. Dans un premier temps, je vais parler de. Cuidado para não dizer première. Première seria no feminino. Aqui, temps é um substantivo masculino. Então, vai ser dans un premier temps, je vais parler de. E aí, você desenvolver seu primeiro argumento. Chegando no seu segundo argumento, avisa que você vai dar seu segundo argumento, estruture sua fala. Dans un deuxième temps, j'aborderai, aqui liaison obrigatória também, dans un deuxième temps, j'aborderai, no segundo tempo eu abordarei o tema XY. Você vai concluir, avisa que você está concluindo. Je conclurai en disant que. Eu concluirei dizendo que, né? Aqui você usa um futuro simples e aqui um gerúndio. Também mostra que você domina vários tempos verbais. Je conclurai en disant que. Como se espera, como é esperado que você dê a sua opinião, é importante que você utilize uma dessas expressões daqui. No entanto, eu não recomendo muito que vocês utilizem essas duas primeiras, que é je pense e je crois. Eu penso, eu creio. São corretas. No entanto, se você está esperando uma nota B2 ou até C1, C2, esperam de vocês expressões mais requintadas, do tipo, no que me diz respeito, na minha opinião, etc. En ce qui me concerne, en ce qui me concerne, ou pour ma part, sem pronunciar o T, tá? Pour ma part, à mon avis, cuidado para não dizer à mon opinion ou dans mon opinion, que não existe em francês, tá? Ou selon moi, selon moi. Recomendo que vocês utilizem essas expressões e tentem evitar essas daqui. Se vocês utilizem, tudo bem, não entrem em pânico, mas tenta sempre optar por opiniões, na introdução de opinião mais requintada. Caso você não entenda uma pergunta, um comentário, não entre em pânico e, sobretudo, não fale je n'ai pas compris, tá? Você vai dizer, est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Aqui a gente utiliza um tempo verbal que é o condicional, seria poderia, por gentileza, repetir, né? É mais requintado do que o presente, que seria vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Também dentro da sua argumentação, tanto por escrito, tanto oralmente, como aqui é o tema desse vídeo, como por escrito, né? Isso também vocês podem reaproveitar e muito para a produção escrita. Em vez de simplesmente dizer e, para acrescentar uma outra ideia, utilizem expressões do tipo além disso, além do mais. Por exemplo, de plus, e aqui o S se pronuncia. O plus, às vezes se pronuncia, às vezes não, mas nesse caso, sim. Então, pronuncia esse S. De plus. Ou, en outre, aqui liaison obrigatória, ou par ailleurs. Todos essas seriam além do mais, além disso, para acrescentar uma ideia, muito mais requintado do que um simples e. Se você concordar com uma fala, não se contente em dizer simplesmente oui. O oui é muito básico. Se você está esperando um nível B1, B2, C1, C2, você vai ter que elaborar um pouquinho mais. Você pode dizer tout à fait, seria sem sombra de dúvida, certamente, etc., né? Tout à fait, sans aucun doute, sem sombra de dúvida, né? Tout à fait, sans aucun doute. Je suis absolument d'accord avec vous. Cuidado para não dizer absolument. Absolument. Je suis absolument d'accord avec vous. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous. E aí você também elabora um pouquinho mais. Cette mesure, ce projet, cette loi me paraît très intéressante, très pertinente.
Você adapta essa medida, esse projeto, essa lei. Me parece muito interessante, muito pertinente. Aqui está no feminino, né? Interessante é no feminino, pertinente é no feminino, né? Porque lei é feminino. Se você dizer esse projeto, ce projet, que é masculino, aí você vai dizer ce projet me paraît très intéressant. Você não vai pronunciar o T. Très pertinent. Você não vai pronunciar o T também não. Sur ce point-là, je suis absolument d'accord avec vous. Nesse ponto, eu estou absolutamente de acordo com o senhor ou a senhora. Porém, no entanto, né, quando você quer introduzir algum tipo de oposição, não se contente de simplesmente utilizar o mais. O mais é muito básico, tá? Utilizem uma dessas expressões. Toutefois, cependant, néanmoins. E, obviamente, você reutiliza também isso para a sua produção escrita. Tem que se atentar muito na ortografia na hora da produção escrita. Se você discordar, e você pode muito bem discordar, de repente você vai dizer A e a pessoa, só para ver se você consegue argumentar, vai dizer não, é B. E aí não mude seu raciocínio, mantenha-se firme na primeira exposição que você fez, né, para mostrar que você sabe argumentar. Ou você pode dizer nesse ponto eu concordo com a senhora, no entanto, porém, etc. Né? Importante é você mostrar que você se mantém firme, que você sabe argumentar, que você sabe expor seu ponto de vista e defendê-lo. Então, se você discordar, não diga simplesmente não. Muito simples, né? Digam, por exemplo, pas du tout, pas du tout, de jeito nenhum, absolument pas, absolument pas, je ne suis pas d'accord. Cette mesure ne me paraît pas efficace, pas pertinente pour améliorer la situation. Essa medida não me parece eficaz, não me parece pertinente para melhorar a situação. Ou também, pas du tout, bien au contraire. Aqui liaison, tá? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Pas du tout, bien au contraire. Nos momentos onde você hesita, não sabe muito bem o que falar, e isso pode muito bem acontecer, não precisa entrar em pânico, você pode dizer: laissez-moi quelques instants pour réfléchir. Laissez-moi quelques instants pour réfléchir. Aqui você faz a liaison obrigatória, quelques instants, me deixe alguns instantes para refletir. Se você começar a falar uma frase, você dá conta que cometeu um erro. Sem problema, sem pânico, você simplesmente diz: je vais reformuler. Eu vou reformular, página branca, você começa de novo. Se realmente você não souber o que dizer, não faz ideia, não entendeu, carta coringa, je n'ai pas suffisamment de connaissances sur le sujet, malheureusement. Não tenho suficiente conhecimento sobre o tema, infelizmente. Je n'ai pas suffisamment de connaissances sur le sujet, malheureusement. Ou je n'ai pas d'avis sur la question. Não tenho opinião sobre o tema. Je n'ai pas d'avis sur la question. Só dá para utilizar uma vez, no entanto, é muito melhor do que não entendi. Outra coisa que eu acho muito importante vocês explorarem, tanto na escrita quanto na fala, é a estrutura il faut que, mais um subjuntivo. É preciso que fulano, ciclano faça um esforço, esteja consciente do desafio. Né? Muito interessante utilizar um subjuntivo. Vocês vão marcar bastante pontos com o uso desse tempo verbal, utilizando ele bem, né? Então, il faut que é preciso que, subjuntivo depois. Então, aqui eu coloquei les autorités, as autoridades, mas vocês vão adaptando conforme o tema que vocês receberam. Pode ser o governo, a população, os moradores, enfim. Façam um esforço, façam um effort. Lembrando que a terceira do plural, o ENT, não se pronuncia de jeito nenhum. E estejam
consciente do desafio. Também o NT não se pronuncia. Fasse un effort et sois conscient du défi. Il faut que les autorités fassent un effort et soient conscientes du défi. C'est tout por aujourd'hui, é todo para hoje. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de ativar o sininho e de se inscrever para ficar sabendo sempre que eu vou postar um novo vídeo. E a gente se vê em breve para mais aulas de preparação para os exames de proficiência em francês. Bisous, à bientôt!